Olá, amigos! Estamos com muitas saudades de todos e é com muita felicidade que recebemos esse convite para fazermos uma pequena palestra, uma pequena reflexão acerca do Evangelho, visto que faz tanto tempo desde a última vez que estivemos na casa palestrando, nos ciclos de palestra pela Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e nesta oportunidade, devido às dificuldades trazidas pelo coronavírus, pela atual epidemia, nós podemos unir os nossos corações nesse esforço coletivo por bem suportar esta fase de transição planetária, de transformação da nossa sociedade, conforme os espíritos já falavam a Kardec, desde a época do Livro dos Espíritos e principalmente no livro A Gênese, em 1868. Então, é nesta fase de profunda transformação que na política, na sociologia, na saúde, na economia está se percebendo ao redor do mundo, que somos chamados a repensar os valores espíritas neste momento. Os conhecimentos da vida após a morte, o sentido das nossas encarnações, conforme os espíritos falam a Kardec, com o propósito evolutivo, intelecto, moral, para melhor tirar proveito daquilo que seria realmente uma fase marcada pelos flagelos coletivos, pelas dores tão naturais em um mundo de provas e expiações, dentro daquele significado trazido pela falange do Consolador prometido no advento do Espiritismo, no significado de promover o progresso da humanidade. Então, dentro deste contexto, é natural que hajam as dores, que haja uma grande necessidade de adaptação externa, de adaptação social, da cultura, da economia, da saúde, da forma de vida, da forma de locomoção, da forma de trabalho, como há uma imperiosa necessidade de adaptação interna. Adaptação às quarentenas, aos isolamentos, aos trabalhos, então, um pouco mais perigosos, né, nas linhas de frente da saúde ou do abastecimento, e uma adaptação interna principalmente no nosso mundo moral. Como recebemos esta aprovação? Que resultado nós tiramos desta dor? Que pode ser um desespero, mas pode ser também um momento de olhar para dentro. Então nós vamos fazer o capítulo, chama-se Os Trabalhadores da Última Hora. E a passagem que eu selecionei, que saiu aqui em casa, no nosso último Evangelho no Lar, é a última passagem do capítulo chamada Os Obreiros do Senhor. E ela nos traz o seguinte: mensagem do Espírito de Verdade. Em Paris, 1862. Então vejamos que não é qualquer um comunicante. O próprio Espírito de Verdade, o líder deste movimento do planeta, de elevação do planeta, assim como o líder desta falange que veio a trazer o advento do Espiritismo, ele nos traz a seguinte reflexão: atingimos o tempo do cumprimento das coisas enunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusaste lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Vejamos bem, olha que enérgica essa passagem, né? Por que pedis graça,
vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento de seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de não usurparem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuaram diante das suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então encontramos nessa passagem um recado muito importante à humanidade atual, pois começa justamente assim: atingistes o tempo do cumprimento das coisas enunciado para a transformação da humanidade. Então, já desde Kardec, com o advento do Espiritismo, os espíritos já falavam que já estaríamos no momento que marcaria a transição planetária, desde 100 anos antes do advento do Espiritismo, em 1857, até 200 anos depois. Então, a partir daquele momento, o mundo passa por imensas transformações. Nós tivemos a segunda revolução industrial ocorrendo justamente naquele momento. Nós tivemos então a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que transformou intimamente a humanidade. Depois veio aí a Organização das Nações Unidas, a ONU, muitas transformações tecnológicas do planeta, o advento então das grandes indústrias, das grandes fábricas, logo depois a tecnologia da informática e o boom das comunicações, hoje com os smartphones, com as redes virtuais, onde as notícias atravessam o planeta em uma imensa velocidade e tudo se torna muito líquido, numa metáfora de uma imensa transformação, de uma grande mobilidade, de uma grande transformação que se dá presente no mundo organizacional. Então os espíritos já falavam dessa época de inúmeras transformações, de grande salto no mundo material, mas de grande padecimento moral, marcado pelo sofrimento, pelas perdas de sentido, pelos enlouquecimentos em vida e também pelo flagelo dos suicídios em massa, até mesmo entre os jovens, como é trazido no livro A Gênese e também no livro Obras Póstumas, como os momentos que marcariam a fase de transição. E os espíritos já falavam que estaríamos agora entrando no momento de transição mais forte, de uma transformação maior. Então já eram previstos essas transformações sociais muito intensas, pois nós temos uma necessidade de crescer internamente, de nos melhorarmos e de nos renovarmos. E qual será a melhor atitude do espírita diante deste momento? De nós que temos uma noção, como também há em algumas outras religiões, de que a vida não termina no túmulo, de que temos uma noção deste intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, que temos uma noção da lei biológica de reencarnação, de que invariavelmente nós retornaremos em novos corpos, dando continuidade àqueles elementos que ainda não pudemos trabalhar na nossa evolução, no nosso aprimoramento, mas que somos capazes de fazer. Como é que nós agimos? Será que vamos agir como todas aquelas pessoas que, bem ou mal aferradas ao materialismo, buscam fazer aquilo que acham melhor, mas com uma visão limitada da realidade? Uma visão limitada da vida? Que buscam tratar as pessoas como se fossem seres unicamente materiais? É claro que não. A nossa atitude será diferenciada. Não que sejamos melhores do que os outros, não é um ato de arrogância, mas que estamos tendo informações privilegiadas, através do Espiritismo, de que a vida continua. De que, mesmo que venhamos a perder o corpo, nós seguimos evoluindo. Então nós vamos ter o cuidado com a saúde, os cuidados em relação à mortandade, para que não aumentemos esse tipo de calamidade, todos os cuidados necessários, mas sabendo que a finalidade última da vida é a evolução do espírito.
para que não caiamos nem no desespero, nem na revolta negacionista, né? Porque um fator muito comum neste período é que nós possamos entrar num desespero muito grande, perdendo então de vistas que somos espíritos, que seguiremos evoluindo e que há uma necessidade imperiosa da humanidade passar por essa fase, mas também podemos cair numa espécie de revolta, pois estamos vendo que diante desta grande pressão da vida, desta grande pressão que é o coronavírus, essa pressão do princípio de realidade, pois é algo que ninguém pediu, mas está aí ocorrendo, nós vamos trazer todos os tipos de resposta conforme aquilo que estamos cultivando em nossos corações. Freud, o psicanalista famoso, já trazia que em tempos de guerra, em tempos de calamidade, o ser humano traz o melhor e traz o pior de dentro de si. Ou seja, é neste momento que o nosso lado mais mesquinho vai vir para fora, mas se soubermos aproveitar também as oportunidades diante dessas provas e dessas expiações, é um momento também que o melhor de nós pode vir para fora, como uma chance, como um chamado para nos afiarmos, para nos alinharmos, para dar de nós o melhor. Vamos ver aqui diante da nossa passagem, né? É justamente quando fala, né? Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada. E é esse ponto aqui que eu quero destacar, né? Que calastes as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada. É muito fácil nós amarmos, perdoarmos e suportarmos os outros quando os outros não nos trazem desafios. Quando as pessoas não trazem à tona as suas idiosincrasias e as suas dificuldades interiores. Pois esse é um pensamento mágico, é um pensamento infantil e até mesmo, meus amigos, fantasioso. Pois o trabalho de evolução espiritual é justamente como Jesus nos trazia: pagar o mal com o bem, perdoar aos nossos inimigos. Então, nessa fase em que estamos isolados, essa fase do coronavírus, de grandes dificuldades, de medos, de insegurança, onde muitas vezes nós não sabemos qual será a nossa realidade daqui a algumas semanas, como estamos nos portando diante das vicissitudes morais que graçam na humanidade? Pois estamos habitando um mundo de provas e expiações. Um mundo em que nós somos muito mais caracterizados pelo mal do que pelo bem, de que nós somos muito mais dominados pelos instintos do que deles nos servindo para o propósito da nossa evolução. Então nós somos dominados pelos instintos e cairíamos naquilo que Chico Xavier chamava dos instintos inferiores. Não são eles que são inferiores, mas se nós os deixarmos dominar, aí sim eles estarão nos arrastando para a inferioridade do nosso ser. E falando disso, estaremos sendo dominados pelo nosso nível animal, que é um dos níveis da nossa realidade, né? Nós temos um corpo, nós temos um nível animal. Devemos respeitar este nível para que ele não venha a atrapalhar o homem e a mulher espiritual que estão dentro de nós e que somos, né? Então nós temos que harmonizar todos os níveis da nossa realidade, né? Mas se nós nos deixamos dominar pelo animal, é nessa hora de medo que o nosso instinto de luta e fuga é acionado, acionando a adrenalina e o cortisol dentro do nosso sistema endócrino, no nosso organismo físico, e nós nos sentiremos acuados pelas opiniões diferentes das nossas. Não estamos aqui falando qual que é a mais adequada, a mais correta, pois temos que usar aí o nosso bom senso e a nossa racionalidade para discernir o que é o certo, o que é o errado, né? O que nos parece uma proposta melhor ou pior do enfrentamento, por exemplo, do coronavírus. Porém, quando nós deixamos que esse instinto de luta e fuga nos domine, nós elegemos adversários. E é muito fácil, diante do sofrimento, nós elegermos responsáveis pelo mal. Então, ao invés
de suportar que estamos aflitos, de acolher este sentimento de dor para poder transformá-lo, nós transformamos a nossa dor na dor revolta. Nós fazemos que o nosso sofrimento se torne chicote das consciências alheias. E nós vamos então disputar nas redes sociais. Nós vamos degladiar, acreditando que estamos defendendo a verdade, mas no fundo estamos projetando aquilo que os psicólogos chamam da nossa sombra psicológica no outro que não pensa como eu. E caímos naquele chavão popular, né? Existem as pessoas que pensam como eu e aquelas que estão erradas. Então, dentro de um pensamento mais fantasioso, mais narcisista, nós vemos adversários em todos os lados. E não paramos para acolher, para perdoar os nossos adversários, os nossos inimigos. Não que tenhamos a obrigação de concordar com todos, mas a resposta que devemos dar neste período de transição é a resposta moral e espiritual equilibrada. A vibração que nos caracteriza é o que fala nossa alma. Diante de situações que naturalmente não estamos ainda prontos para lidar, não temos as respostas perfeitas para isso, pois esse é o papel dessa transformação social e moral do coronavírus. Não tendo todas as respostas, é necessário que passemos por uma grande adaptação espiritual para revermos os nossos conceitos, os nossos pensamentos diante do materialismo, diante do fantasma da morte, para repensarmos aí o propósito do nosso conhecimento espiritual, sabendo que os espíritos já falavam dessa transformação no capítulo 18 de A Gênese, em que os espíritos já falavam a Kardec de que são chegados os tempos. Então, um momento de profundas transformações para a melhoria da humanidade, né? Então, um período de transição planetária é de quando deixamos de ser um mundo de provas e expiações para gradualmente irmos nos tornando um mundo transitório que é chamado o mundo de regeneração, aonde ainda há dores, ainda há dificuldades, mas já é caracterizado por espíritos que elegeram o bem como forma de agir, que já estão comprometidos com a bondade, com a evolução. E não há como nós nos comprometermos com a bondade sem lidarmos com as idiosincrasias, sem lidarmos com as dificuldades, sem podermos suportar o açoite da ofensa e da provocação, sem nos tornarmos vingativos, sem nos tornarmos os justiceiros. Buscar justiça deve ser um ato vinculado ao amor e não à raiva, não à fúria, pois aí é vingança, pois aí é vibrar com os espíritos das regiões umbralinas que graçam neste momento, aproveitando-se do nosso medo e da nossa ira, onde a obsessão espiritual, ao invés de encontrar em nós um convite de reflexão, de melhoria, para que esses nossos irmãos, os obsessores, sejam atormentados ou sejam também atormentadores, encontrem então um refúgio, um remédio, estarão encontrando o combustível para o fogo da vingança dentro de nós. Finalizando então, né? Pois aqui Jesus, né, o Espírito de verdade, nos traz o seguinte: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos? Então, falando daqueles que acabamos muitas vezes nos equivocando nesses momentos difíceis, né? Por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão? Vós que esmagastes o fraco, em lugar de os sustentar. Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias na terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual como pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Então, meus irmãos, nós podemos ser aqueles que neste momento de atenção, neste momento delicado da humanidade, construímos o bem nos nossos corações e temos algo a oferecer aos nossos irmãos em atitude renovada, ou seremos aqueles que, a pretexto de estarmos envergando a verdade, que até pode ser uma verdade, né, pois a verdade no nosso nível humano ainda é uma verdade relativa, nós que a pretexto de defendermos uma verdade, estaremos açoitando o chicote da palavra, das atitudes ou até mesmo da nossa inteligência
sobre o mundo emocional e sentimental dos nossos irmãos. Agradeço imensamente o vosso convite, deixo um abraço a todos os nossos irmãos e vamos então unir as nossas forças e elevar o nosso pensamento, fazer um exame de consciência junto do Cristo. Meus irmãos, todos somos espíritos em um mundo de provas e expiações. Por melhor intuídos e por melhor motivados que estejamos, não temos ainda as verdades absolutas em nossas mãos. Todos temos que fazer uma revisão de nossos pensamentos e assim, dentro desta proposta mais humilde, com certeza, eu lhes garanto, teremos muito mais a oferecer, pois os espíritos superiores estarão unindo a sua vontade e o seu conhecimento às nossas débeis forças, que um dia serão muito mais plenas pelo bem de Deus e pelo bem de Jesus. Agradeço a todos e que sigamos em paz, conectados ao alto e nos renovando, mesmo em períodos de dores. Que assim seja.